Bora falar do Galo, Galão da Massa. Aliás, o senhor Sebastião Batista, alô Tião, lá no bairro Sélvia, tá ligado no Rádio Esportes, torce pro Galo, não perde um programa. Ele fica sempre esperando pelo Cláudio Rezende com as notícias do Galão da Massa pro Tião, pra toda a torcida atleticana. Ele tá chegando sempre, cantando alto com o Galo e com as últimas informações do Atlético. Cláudio Rezende, um abraço, boa tarde. Chega mais, Rezendão. Boa tarde, Thiago Reis, boa tarde aos nossos comentaristas. Quem acompanha o Rádio Esportes, né, nesta quinta-feira, o Atlético com mais um dia de treinamento. A atividade já aconteceu agora pela manhã na cidade do Galo. O Atlético definindo os últimos detalhes aí, adversário para o jogo treino sábado de manhã na Arena MRV. Esse jogo treino aí, o Cuca tá querendo observar a turma, Dudu também, principalmente, né? Tá preparando a estreia do Dudu. Agora, hoje à noite, a comissão técnica do Cuca de olho nos atleticanos, nos jogos das eliminatórias da Copa do Mundo. O Rubem Júnior trouxe há pouco que o Alan Franco tá na lista prévia de titular, né, da equipe do Equador, que vai enfrentar a seleção brasileira. Então, de olho no jogo do Brasil com o Equador, para saber aí, para ver o aproveitamento do Alan Franco e também o Júnior Alonso, né? O Alonso tá na prévia como titular do Paraguai, que enfrenta o Uruguai hoje. E o Júnior Alonso vai jogar, sabe de quê, né, Thiago? Lateral esquerdo. Eu ia falar uma latera pra ele. Lateral esquerdo. Mas é quase um terceiro zagueiro pra esquerda, né? Ele fica ali, né, como lateral. Ele joga praticamente na seleção paraguaia de lateral esquerdo. Uma função que ele fez agora no fim de semana, né? Com o Cuca lá no jogo do Galo com o Ceará. Então os dois nas prévias com os titulares. E o Ivan Roman tá lá com a seleção do Chile, que vai enfrentar a Argentina, mas é muito jovem, chegou agora, não será opção para começar o jogo com a seleção chilena. Ô Thiago, ontem, por falar em jogador novo, né, jogador mais revelação do Atlético, como o Ivan Roman, chegou aí com expectativa, ontem no Bastidores, o Ale Oliveira estava aqui, né, com o João Vitor Xavier, e eles receberam o Patrick, né? Foi o convidado de ontem. Patrick, que virou o novo titular do meio-campo do Atlético. E para quem não acompanhou, vamos trazer alguns detalhes, né? Algumas falas importantes do Patrick, volante do Galo. Inicialmente, a tomada de decisão. Lá no início do ano, quando o Atlético fez a negociação com o Paulinho, aí o Galo foi lá e escolheu Patrick para vir pro Atlético. Como foi essa tomada de decisão para o volante atleticano? Tive alguns momentos no Palmeiras que foi praticamente na base, jogando sub-20. E quando eu recebi o convite do Galo, foi uma coisa que, tipo assim, não tinha como recusar. Era a oportunidade que eu tava esperando. Porque eu sabia que poderia ser a chance da minha vida, onde eu poderia mudar tudo. E dentro dessa mudança que você esperava no Atlético, você já está vendo esse caminho sendo construído com essas primeiras partidas, com esses primeiros jogos? Cara, eu acredito que é o começo, porque muito pouco tempo, então eu já não posso afirmar uma coisa, mas eu acredito que se eu seguir evoluindo, seguir dedicando mais e mais, as coisas ficarão muito mais fáceis, mais perto de acontecer. Tá aí o animado Patrick. E o Ale Oliveira perguntou pra ele o seguinte, né? Por que demorou tanto a acontecer no Galo? O início difícil aqui agora, né? Há poucos jogos que o Cuca começou a escalá-lo. Quando eu cheguei, que teve a pré-temporada lá em Orlando, eu acabei sentindo a panturrilha. E isso acredito que também dificultou. Mas também, assim, é aquilo que eu falei em relação à adaptação. No começo é um pouco mais difícil, ainda mais pra mim, assim, que não tinha vivenciado isso. Então acabou que, tipo assim, não consegui chegar mostrando aquilo que eu deveria mostrar pra ter a oportunidade que eu tô tendo hoje. Então acredito sim que a culpa foi minha, por não chegar assim no meu ápice, treinando bem pra caraca, fazendo as coisas da forma que deveria ser feita pra poder jogar de cara, entendeu? Patrick fala agora como foi o acolhimento do elenco do Atlético. Então, a do Palmeiras já era uma coisa que, assim, eu já tinha uma afinidade, né? Por ter convivido, assim, já com o Gabriel Menino, ter convivido com o Rony, então ficou mais fácil. Mas, tirando os que veio comigo do Palmeiras, Lianco, Júnior Santos, Bernard, Hulk,
Igor Rabelo, o Guilherme Arana, são caras que, assim, me deram total suporte e que são caras que a gente parece que é bobeira, mas, tipo assim, me dá liberdade, brinca comigo, apesar de eu ser mais novo, independente de qualquer coisa, quando tem que me dar esporro, são os primeiros que me dão esporro, mas, assim, são caras que acredito que me colocaram no caminho certo e me falaram coisa certa. No Palmeiras, ele jogou no Sub-20. E aí a pergunta foi pra ele: tem alguma mágoa do Abel Ferreira, técnico do Palmeiras? Cara, foi um cara que eu trabalhei muito pouco tempo. Muito pouco tempo. A minha trajetória toda no Palmeiras, como eu falei, foi na base, no Sub-20. Então, os contatos que eu tinha com o Abel Ferreira era assim: treinar 2 dias na semana, aí voltava e jogava no Sub-20. Então, tipo assim, se fosse para citar pessoas do Palmeiras, eu teria que citar o meu treinador do Sub-20, o João Paulo, que são caras que agregaram demais para mim estar vivenciando esse momento que eu tô vivenciando hoje. E as comparações, né? Porque quando começou a jogar o Patrick, a turma começou a comparar ele com outros grandes nomes do futebol, não só aqui do Atlético, mas mundial também. Sim, não, fico vendo. Tanto nas redes sociais ou por conta de alguma brincadeira também. Só que eu também não me apego muito a isso em relação a comparações, sabe? Então eu levo muito na esportiva. Claro, Ramírez é muito bom ser assim, receber o apelido de um grande jogador, né? Quanto esse. Parece satisfatório. Aí então, Patrick, os principais trechos, Thiago, da entrevista ontem aqui no Bastidores. A turma, até no último jogo, falou que ele é uma mistura do Ramírez com o Gilberto Silva, né, Thiago? Já falaram do Cerezo Negro, o que mais? Você se lembra? Na transmissão a turma ia mandando no chat, gente, mas eu acho que, com todo respeito, né, aos homenageados, é uma expectativa. Não quer dizer que ele vá se igualar, que ele vá ser como esses jogadores, mas vale. Na rede social a galera curte bastante. Ale Oliveira, você não faz uma pergunta inteligente pro cara? Só fiz pergunta... O tonto do Ale chamou ele de para nossa alegria, não foi? Parece muito. Eu acho que a ideia do Ale era falar assim, o Cuca não me colocava pra jogar tudo. Ele falou, a culpa é minha. Eu não tava merecendo lá atrás. Ele tentou jogar uma isca ali, sabe? Ele tentou jogar casca de banana pro entrevistado. Para nossa alegria. Quem que é o para nossa alegria? Pelo amor, para nossa alegria. Pior que parece mesmo. Casca de banana já... Olha aqui, ó, o que eu vou te falar é o seguinte, que cara bacana, viu, meu? Que menino bonzinho, que menino... legal. E a minha pergunta, embora tenha sido bem besta mesmo, é pertinente porque parece que ele chegou há 2 semanas, né? Porque era um problema, inclusive, na posição que o Atlético tinha. O Cuca tinha lá o Patrick à disposição, mas não olhava muito. Quando ele entrou, ele agarrou a oportunidade e não soltou mais. Hoje é um titular absoluto do Galo e tá jogando muito bem, muito simpático, muito humilde. Tá solteiro, viu, Thiago? Eu sei que é essa pergunta que você... E o que eu quero saber da vida do cara, Não, mas porque eu vou te falar... Você perguntou pra ele isso também? Claramente. Não é possível. Porque eu queria saber onde ele foi, onde que ele tinha passeado e coisa. Em Belo Horizonte. Exatamente. Ele só sai com a dona mãe dele, que eu esqueci, a dona Vera, acho. Mas tá bem focado, tá bem tranquilo, mas, evidentemente, se tiver a oportunidade de salgar o badalo, ele vai com força. Tá bom, Ale Oliveira, o sinal eletrônico vai marcar 12h, 15 minutos. Simões, por favor, taticamente, a importância que o Patrick tem e pode vir a ter para esse time do Galo, Simões. Ô Thiago, ele colocou ali, né, a relação dele que ele teve com o Abel, evidencia que ainda é um garoto em formação, né? Até na relação dele com o Cuca, né? No início, né? Exato. Quer dizer, é um garoto que praticamente só viveu categorias de base. Do Palmeiras, ok, que é super vitoriosa, que revela talentos atrás de talentos, mas, de toda forma, ele ainda está em formação. É um garoto que ainda está amadurecendo para o futebol, muito jovem, uma posição que a experiência ela vai fazendo muita diferença. Tanto que o treinador que vai estrear na seleção brasileira hoje optou para primeiro volante o Casimiro, que para os treinadores anteriores da seleção brasileira estava acabado, né? Era ex-jogador, né? Era ex-jogador, o Ancelotti vai estrear na seleção brasileira, um dos treinadores mais vitoriosos do mundo. E põe o Casimiro de primeiro volante. E o Patrick, Thiago, ele tem uma questão que eu acho que é muito importante, tá? E que a gente não pode deixar de destacar. Porque é um pessoal que muitas vezes é muito criticado, mas faz um trabalho interessante, tá?
o Patrick foi meio que uma aposta do Siga, né, Cláudio? Sim. Do pessoal do Siga, né? Aquele dia da palestra do Siga, eles nos falaram que ele era o número 1, top 1 do jogador sub-20 no Brasil. Monitorados, né? Monitorados. Por eles, Todos. exato. Ele era o top 1 de qualquer posição. Isso. E aí é um garoto que a partir do momento que teve a oportunidade, eu não sei se o Alê se recorda ou se você, Thiago ou Cláudio, mas assim, eu não me lembro do Patrick fazendo uma bobagem ali. Não lembro. Não me lembro. Eu me lembro dele entregando um futebol sempre coerente, um futebol sempre seguro, tá? E para ser primeiro volante precisa passar isso, segurança. Então quer dizer, toda a sorte do mundo ao Patrick, né? Porque é inclusive um garoto que pode ser aquele tipo de jogador que dá 2 retornos, né? Primeiro o retorno técnico para depois o retorno financeiro. Porque, apesar da turma me zoar por causa da altura, primeiro volante com a estatura dele, Thiago, faz um sucesso tremendo no futebol europeu. Qual é a estatura dele? Ele tem mais de 85, fácil, não tem? Ele é alto. Ele é bem alto, tem altura de zagueiro, Thiago. Esse negócio de bem alto hoje com o Google, com tudo aí, não, gente. Pera Não, aí. busca aí. Vou dar a informação precisa. 1,88. O bom é que o Patrick dele... Eu chuto em 88. Eu gosto que é o Patrick com CK, né, Cláudio? Isso. Com CK. Apareceu o Patrick... O outro Patrick. O bombom. O do Qual é a Inter, do altura? Inter. Ele é de quê? Do Atlético Paranaense hoje, o outro Patrick, né? Tá no Atlético do Paraná. Esse Patrick é do Atlético Não é Paranaense. esse aí, não. Acharam aí? Apareceu esse Patrick quando eu digitei aqui, caramba. Não, você tem que ir no Wikipedia em inglês pra achar ele. Eu já fiz Agora essa, vai já aparecer cometi Patrick esse Silva, Thiago. Aí esse você vai achar. equívoco. Ah, Já cometi esse equívoco, mas olha... 1,87. Aí, ó. 1,87. Eu falei 1,88 e errei por 1 centímetro. É verdade, Patrick Silva, ele é altão. É, uma boa 21 estatura. anos só, né, cara? Muita coisa, ainda boa sorte pra ele. Ele tem 75 quilos, tá no shape também. Ele tem Cláudio, aí. 4 jogos como titular já na sequência e ele entrou no clássico com o Cruzeiro 45 minutos. Ali que ele se mostrou, né? Então ele jogou meio jogo e mais 4 seguidos como titular do Atlético. E esse jogo lá contra o Ceará, Thiago, eu fiquei na dúvida. Eu falei, será como que o Patrick vai se comportar nesse jogo, né? 50 mil torcedores, porque os outros ele tava jogando em casa, né? Contra o Corinthians foi com a torcida do Galo. Também tem o seu desafio, né? Jogar com o torcedor daqui, ainda mais menino, né, Thiago? Você começa a errar, a torcida pega no pé, mas ele foi muito bem, né, Ale? Você comentou o jogo, ele foi muito bem muito contra o bem. Ceará. Inclusive, pra mim, foi eleito o melhor jogador da partida. Eu acho que o vestibular mesmo foi o clássico contra o Cruzeiro, né? O Cláudio falou que ele não errou nenhum passe. Não. Então ele é igual a você, Ale. Você também não erra nada. Erra tudo, seu tonto. O nome dele da mãe dele é Dona Vera, não. É Dona Vânia. Vânia. Sabia que era com V. Vamos fazer um intervalo aqui pra agredir o Ale Oliveira.